Mês de março chegou e brasileiro sabe muito bem o que significa esse mês. Não, a gente não tá falando aqui de signo, mas sim do imposto de renda. Só que esse canal não vai apresentar pra você como é que você tem que fazer a declaração do imposto de renda, mesmo porque tá cheio de canal que fala isso por aí. A questão é, você que paga imposto de renda, você sabe pra que você paga? Você sabe da onde vem esse dinheiro? Você sabe pra que serve? Você sabe da onde vive? Do que se alimenta? Então vem comigo que eu vou te explicar. Pra gente começar falando sobre imposto de renda, a gente tem que entender que o imposto de renda, ele é um imposto que ele incide sobre toda a fonte de renda que você possui. Qualquer fonte de renda que você possui, o imposto de renda vai incidir em cima dele. E você sabe que o país ele fornece diversos serviços públicos. Mas quem que paga por esses serviços públicos? Sim, é você mesmo. E hoje o imposto de renda representa a maior quantidade de recurso financeiro que a União recebe. Então, quando você pensa em educação, saúde, lazer, assistência social, até mesmo pagamento de débito que um Estado eventualmente tenha com a União, é desse recurso que vem a maior parte da grana. Tá, mas agora que eu já te expliquei da onde que vem esse dinheiro e para que ele é destinado, agora a gente precisa entender um pouquinho sobre a divisão dele. Você deve saber que nós temos a União, que nós temos os estados e que nós temos os municípios. Se a União é a responsável por recolher toda essa grana de todos os brasileiros que pagam imposto de renda, seria justo ela ficar com toda essa grana para ela? Sendo que o estado e o município também têm despesas com educação, com saúde e com outros serviços públicos que oferece para a população? É claro que não. Então é por isso que existe a repartição tributária, que eu vou explicar para você por meio de bolinhas. Olha, deu muito trabalho, então faz favor de pelo menos dar uma curtida nesse vídeo aqui. Agora aí na tela tá aparecendo para você um monte de bolinha. Vamos supor que todas essas bolinhas aí é todo o imposto de renda arrecadado pela União. Todos os brasileiros que pagaram seus impostos estão todos representados por essa bolinha que tá aparecendo aí no vídeo. Só que o que acontece? Um percentual dessas bolinhas, que agora estão representadas pelas bolinhas laranjas e pelas bolinhas azuis, são os próprios estados e municípios que pagam para a União. Sim, os servidores públicos do estado e do município também recolhem imposto de renda, então o estado fica obrigado a repassar para a União esses valores. Só que você acha que esse dinheiro fica com a União? Não. Esse dinheiro ele volta para os cofres públicos dos estados e dos municípios. Então, assim, se o estado tem um servidor público e recolheu dele o imposto de renda de R$1.000 e transferiu para a União, esses R$1.000 vão voltar para o estado para que o estado possa gastar com o serviço público que ele oferece. Nesse gráfico que está aparecendo aí para vocês, as bolinhas pretas representam tudo aquilo que fica com a União. As bolinhas laranjadas são todo o dinheiro que veio do estado, ou seja, que o estado recolheu do servidor público, repassou para a União, mas que a União vai devolver para o estado, ou seja, não vai ficar com a União. E os pontinhos azuis são aqueles que os municípios, por meio dos servidores públicos, recolheu o imposto de renda, repassou para a União, mas a União não vai ficar com esse dinheiro, mas vai devolver para os municípios. Então, o que ficou realmente com a União foram todas essas bolinhas pretas que estão aí na tua tela. Aí você vai pensar, tá, mas os estados e municípios vão ficar só com o valor do imposto de renda dos seus servidores públicos para gastar e bancar toda a educação e toda a saúde? É impossível. É por isso que o serviço público não presta? Não. De todas essas bolinhas pretas que estão aí na tua tela, metade delas, 50% desse recurso, é destinado para a União e os outros 50% vão ser divididos para o estado e para o município. Então eu fiz esse outro gráfico aqui para vocês. As bolinhas verdes representam todo o dinheiro que vai ficar com a União. Essas bolinhas pretas representam o dinheiro que foi arrecadado, mas que vai ser distribuído para estados e para municípios. E essas bolinhas laranjadas e azuis que estão aí é aquele valor que a gente já comentou, que foram os municípios e estados que recolheram dos servidores públicos deles, mas que esse dinheiro vai voltar para o cofre público deles, não vai para a União. Então tá, se você não é servidor público, você pagou teu imposto de renda. 50% do valor que você pagou de imposto de renda fica com a União, 50% vai ser distribuído para estados e municípios. Mas qual o percentual que vai para estados e municípios? Será que a gente racha 25-25? E a resposta é não. Para os estados, a União reserva 21,5% deste valor que ela vai distribuir. Ficou difícil entender? Então vamos retomar. Dos 100% que está com a União, 50% é dela, ela vai gastar
com os serviços públicos que ela oferece, com o que ela quiser. Os outros 50% ela vai distribuir para os estados, Distrito Federal e os municípios. Só que desses 50% aqui que ela vai distribuir, 21,5% desses 50% ela vai destinar para os estados e Distrito Federal. Para ficar um pouquinho menos difícil, tá aqui o quadrinho. Com as bolinhas verdes, a gente já sabe que é o valor que ficou com a União. As bolinhas laranjadas são os valores que vão ficar com os estados. E as azuis são os do município. Mas e o restante das bolinhas pretas? Para onde vão? Ah, eu já sei. O restante vai tudo para o município? É óbvio. Se você achou isso, achou errado, otário. Então, se desses 50% que a União tem para distribuir entre estados e municípios, ela pegou 21,5% desse valor e destinou aos estados, você concorda comigo que temos 28,5% ainda para distribuir. Só que esses 28,5% não vão inteiros para os municípios. Para os municípios, vão 22,5%. E para tornar um pouco mais fácil, tá aqui o gráfico para vocês. Relembrando, as bolinhas verdes representam o dinheiro que está reservado para a União, as bolinhas laranjadas representam o dinheiro que ficou para os estados e as bolinhas azuis representam o dinheiro que ficou com os municípios. Mas, porém, todavia, entretanto, nós temos ali ainda 6 bolinhas. E essas 6 bolinhas que representam 6% também vão ter que ser distribuídas. E para onde que vai esse dinheiro, esses 6%? 3% são reservados ainda para o município. Porém, esses 3% são pagos de uma maneira um pouquinho diferente. Eles são pagos em 3 parcelas ao longo do ano. 1% do valor é entregue no mês de julho, 1% é entregue no mês de setembro e 1% é entregue no mês de dezembro. E para você me acompanhar, tá aqui o gráfico. Continuamos no azul, dos recursos que vão para os municípios, mas esse azul um pouquinho mais clarinho são os 3% que são pagos de maneira parcelada ao longo do ano para os municípios. Lembrando que é no mês de julho, no mês de setembro e no mês de dezembro. Mas ainda sobrou 3%. E para onde vai esse recurso? Esses 3% são destinados para o setor produtivo de 3 regiões. Região Norte, Região Nordeste e Região Centro-Oeste. Então, essas 3 regiões, além de receber todos os recursos que são destinados aos estados e municípios, eles ainda recebem 3% destinado ao setor produtivo. E como eu expliquei no comecinho do vídeo para vocês, o recurso ele pode ser usado para várias coisas. Porém, existem recursos que eles precisam ser reservados. E isso está previsto na nossa Constituição. Então, aquele 50% que a União tem, que é dela, pelo menos 15% ela tem que destinar à saúde. Já os estados, do recurso que ele recebe, 20% tem que ser destinado ao Fundeb. E nada mais é que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Ou seja, é destinado para a educação. Mas é claro que não poderia faltar o gráfico e aqui eu coloco ele para você. Então, dessas bolinhas verdes que nós combinamos que é o recurso que pertence à União, 15% desse valor tem que ser destinado para a saúde, que são essas bolinhas verdes que eu coloquei ali. Já o valor dos estados que nós combinamos, que são as bolinhas laranjadas, 20% daquele valor ali tem que ser destinado ao Fundeb, que são as bolinhas amarelas. Agora, se você quer saber a fundo como é que a União, que o seu estado e que o seu município utiliza esse recurso, aí você vai ter que ir até o portal da transparência e dar uma olhadinha no orçamento que foi feito. Sim, porque de um ano para o outro, tanto a União, os estados e municípios, eles planejam os gastos que possuem. Eles fazem um certo orçamento, que vai ser executado no ano seguinte. E como é que ele vai executar? Da onde que vai vir esse dinheiro? Dos impostos, e grande parcela desse valor vem do imposto de renda, que é distribuído da forma que eu acabei de explicar para vocês. Mas se o imposto de renda incide sobre a renda, todas as pessoas que possuem renda têm que pagar, certo? Errado. Existem pessoas que são isentas do pagamento do imposto de renda. E desde o ano de 2015, esse valor estava congelado. Assim, pessoas que recebiam até R$ 1.903,98 eram isentas, não precisavam pagar o imposto de renda. Só que com esse valor congelado ao longo dos anos, o que isso representa? Se uma pessoa que está ali no limite de R$ 1.903,98 de um ano para o outro teve um reajuste do salário por conta da inflação, por exemplo, ela que era isenta
passou a pagar o imposto de renda. E isso foi acontecendo ano após ano. Até que em 2023, esse valor foi reajustado para R$ 2.640, ou seja, pessoas que recebiam até R$ 2.640 não precisavam mais pagar o imposto de renda. Isso quer dizer que a União deixou de arrecadar dinheiro. O bolinho ficou um pouco menor. E no ano de 2024, esse valor também foi reajustado para R$ 2.824. Então, se hoje você recebe R$ 2.824, saiba que você não precisa pagar o imposto de renda. E além das isenções, nós temos também as imunidades tributárias, que são previstas dentro da Constituição, e é por isso que templos religiosos, partidos políticos, sindicato, entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos, livros e música. A música, vamos fazer um parênteses aqui, que é a primeira mídia apenas, que não se paga. Todos esses têm a imunidade de pagamento de impostos, ou seja, não se paga imposto de renda proveniente deles. Agora, para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que vocês não gostam, eu vou deixar aqui embaixo as regras de quem deve declarar o imposto de renda nesse ano. E se ficou mais alguma dúvida que você eventualmente queira tirar, ou se você quer saber o destino do seu dinheiro de outros impostos, por exemplo, para onde vai o IPTU e o imposto de importação. Eu sei que são assuntos que podem soar um pouco chatos, mas entenda, é o seu dinheiro que está sendo usado e você precisa saber para onde ele está indo para poder saber de quem cobrar. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho. Até o próximo vídeo!